A outra pergunta é sobre a questão dos parentes serem doadores, tá? Então, hoje, o Conselho Federal de Medicina publicou uma nova resolução, entendendo que a gente poderia ampliar o acesso aos doadores. Então, hoje, um parente até 4º grau da pessoa pode doar óvulos ou espermatozoides, tá? Isso não podia no passado. No passado, só quem podia doar óvulos era, por exemplo, óvulos, né? Tanto faz espermatozoides ou óvulos, era uma pessoa desconhecida. Então, tinha que ser uma doação anônima, gratuita, né? Sem fins lucrativos ou comerciais. E a pessoa realmente não podia conhecer e precisava estar dentro de um processo de reprodução. Então, não podia ter amiga, não podia ter nada disso. Tinha que ser uma pessoa que também estivesse dentro do processo de reprodução. Isso mudou e agora você pode ter um parente. Então, desde que não tenha consanguinidade, tá? Isso é importante porque é lógico que a gente não vai fecundar um óvulo de uma mulher com o espermatozoide do seu irmão ou um parente próximo, né? Não pode ser consanguíneo, tá? Mas pode ser um outro parente. Então, por exemplo, eu posso ter o meu óvulo fecundado com o espermatozoide do irmão do meu marido, do primo, de uma outra pessoa até 4º grau. Se eu não tiver óvulos, eu posso conseguir de uma pessoa, né, próxima da minha família, um óvulo, né, enfim, uma prima, uma irmã, uma outra pessoa. E isso não podia no passado, né, como eu falei, isso tem trazido uma série de questionamentos das pacientes em relação a como que ficaria essa questão do registro da criança e se haveria alguma possibilidade dessa criança eventualmente perder, né, a mãe perder não sei como é que é o termo que a gente utiliza, se é pátrio poder, enfim, o fato da mãe, eventualmente, o óvulo não é meu, quando era de uma desconhecida, ótimo, né, ficava completamente sigiloso. Agora, se é da minha irmã, por exemplo, eu não posso eventualmente perder o poder de maternidade, né, de mãe, como mãe, para a minha irmã, quer dizer, no futuro ela não pode entrar com um processo pedindo a guarda dessa criança porque ela é biologicamente filha dela? Então, Ana, essa questão que você me trouxe aqui, ela é tratada no direito, o outro aspecto, né? A lei realmente não regulamenta uma necessidade que atualmente está se tornando cada vez mais presente, que é a possibilidade de maternidade, paternidade para muitos casais. E isso ficou a encargo do Conselho Regional de Medicina, através de umas resoluções. Então, para que não haja coisificação do ser humano, como é chamado no direito, o ser humano não disponha do seu útero, né, como a barriga solidária, útero solidário, do termo brasileiro barriga solidária, pessoas como no nível do Brasil, que está no nível intermediário, tem muita diferenciação social, essas pessoas utilizariam desse meio para poder fazer a venda do próprio corpo e aí o ser humano seria reduzido a um objeto. Então, isso é permitido até o 4º grau, sem vinculação financeira nenhuma, e desde que o material genético venha de terceiros, né, de pessoas desconhecidas, que é para não haver o problema tanto de aproximação, afetividade de quem doou e também questões jurídicas de alimentos e ações aí envolvendo a guarda da criança. Agora, em relação ao pátrio poder, né, como essa nova resolução de medicina permite, de um parente fazer a doação, mesmo assim, para a fecundação do material seria um terceiro, o pátrio poder ele nem está tão vinculado ao que a essa questão de afetividade, de consanguinidade, mas sim sobre a impossibilidade de a pessoa que doou o seu material genético invocar a paternidade no momento posterior. Por quê? O pátrio poder, na lei, para o pai ou a mãe perdeu os poderes de proteção, de mantença e de guarda de uma criança, precisa ter alguns requisitos e dentre eles são inabilidade de ser financeira e psicológica.
Então, se um pai ou uma mãe não apresenta condições propícias à criação de um filho, como, por exemplo, colocá-lo na escola, alimentação, saúde, educação, e também ser usuários de drogas, ter com muitos conflitos pessoais, esse pai e mãe não está apto para ser pai e mãe. Então, qualquer pessoa do núcleo familiar ou até mesmo o conselho tutelar pode entrar com uma ação pedindo a quebra do poder familiar, e essa criança ela perde toda a vinculação consanguínea com os pais biológicos e passa a ter vínculo com os próximos pais, sejam eles pelo método de reprodução assistida ou por guarda ou adoção. Agora, um acréscimo muito importante para fazer nessa Lei 2.294, essa resolução de medicina, de 2021, que possibilita parentes doarem a gameta, né, até quarto grau, em relação ao pátrio poder, não significa, eu disse sobre as possibilidades, os requisitos para que o pátrio poder fosse perdido pelo pai e pela mãe, né? Só que uma situação envolvendo tanto uma família com os problemas já anteriormente ditos, quanto um familiar que venha ser inserido nas técnicas de RA, com a possibilidade que a resolução traz, é muito difícil perder o pátrio poder. Então, todos que submeterem a essa técnica podem ter a plena confiança de que, se forem bons pais, boas mães, nunca perderão o poder familiar, independentemente do meio com o qual o filho veio a ser gerado. Então, é importante que as pessoas elas não tenham receio algum de utilizar os meios possíveis, principalmente o que essa nova resolução traz, para poder concretizar o sonho da maternidade e da paternidade. A questão, basicamente, da gente perder o poder de mãe ou de pai sobre a criança não tem nada a ver com a técnica de reprodução assistida, tá? Então, a pessoa que está doando, não importa se ela é uma doadora anônima ou se é uma parente, realmente não muda absolutamente nada, tá? O que vai definir, na verdade, a pessoa eventualmente perder a guarda da criança, né, o seu poder, que a gente estava aqui falando de pátrio poder, que é um termo jurídico, para mim é um pouco difícil assim, entender esses termos jurídicos, mas que é o poder de ser mãe, né, de ser pai ou de ser mãe, não tem a ver com a questão de como foi gerada a criança, e sim com a capacidade mental, social do casal de cuidar do filho, né? Então, assim, você pode ter um filho que nasceu de um processo absolutamente natural, de relação sexual e tudo mais, e perder a guarda porque você é uma drogada, o seu marido é um bandido, enfim. Ou como, por exemplo, a gente infelizmente vê aí crianças sofrendo maus tratos, né? Então, não tem a ver com a origem dos gametas, tá? É importante a gente dizer isso porque não precisa haver nenhum tipo de medo. Uma coisa é o medo, né, em relação à questão jurídica. A outra é a questão realmente familiar e social, que eu, particularmente, Ana Carina, né, acho complicado que você receba óvulo ou espermatozoide de um parente, porque sempre aquele parente saberá que aquele filho geneticamente é dele, né? Ou dela. Então, eu particularmente acho complexa essa questão dentro da família. Porém, algumas sociedades já resolveram isso muito bem. No Japão, por exemplo, isso é muito comum. Aliás, a doação de gametas no Japão é feita só dentro das famílias. Tá? Então, são pessoas que pensam de uma forma que, né, um pouco diferente do que eu penso, particularmente. Mas existem famílias extremamente felizes com essa nova resolução, então isso amplia a nossa possibilidade de doação de gametas. É uma coisa, é um ganho, né? Se é que a gente pode dizer que a gente teve algum ganho com essa resolução, foi essa.